Gente, nada está bem neste mundo para se poder viver uma vida decente. Os políticos brasileiros estão quase todos no patamar da ladroagem. Negociam a reforma da Previdência visando vantagens espúrias. Que vergonha! Será que eles não sabem que a Previdência não representa uma reforma prioritária? Há outras mais urgentes, tais como a tributária, segurança, saúde e também a da educação. Caríssimo presidente, com todo o respeito que eu devo a Vossa Excelência, abra bem os olhos, senão vai ser engolido pelos ladrões de plantão e pela mídia comunista. Portanto, caro presidente Bolsonaro, atenção. Pense nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, teu país. Inicia o programa de hoje com a citação do Duque de La Rochefoucauld. A magnanimidade a tudo despreza, para tudo obter. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um tema sobre a flexibilização do porte e da posse de armas e suas consequências. E para falar deste tema, convidamos o excelente doutor Vanderlei Alves dos Santos, advogado, professor de processo penal, direito militar, mestre em direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado em direito militar, presidente da Comissão de Segurança Pública da 104ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo, doutor Vanderlei. É uma grande honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Estamos à disposição sempre que precisar. Ótimo. E vamos adiante. Isso, vamos falar agora de um tema bastante polêmico, não é? Sim. Que o senhor é expert no assunto. Um pouco, eu diria que um pouco. Um pouco não, eu tenho certeza que é porque já o conheço e já tenho referências, não é, da sua intelectualidade, não só nesse tema, mas também de outros temas. Portanto, hoje vamos explorar bem o senhor, tá bom? Muito obrigado. Isso em benefício da sociedade, porque a sociedade, o doutor sabe muito bem que ela é carente de informações. Muito. Ela não usufrui da vantagem da informação verdadeira. Ela só usufrui da desvantagem da informação da mídia forte, que só pensa em si. Exato. Não é? Exato. Muito bem, doutor. Para que o comportamento seja considerado criminoso, é necessário que ele seja um fato típico e antijurídico. Típico porque descrito por lei como crime e antijurídico porque contrário à ordem jurídica como um todo. A ilicitude também pode ser englobada na antijuridicidade, sendo a contradição do comportamento do agente e a ordem jurídica. A exclusão de ilicitude que trata do artigo 23 da parte geral do Código Penal indica o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Essas são as causas que excluem a própria ilicitude ou antijuridicidade. Por isso, a lei penal diz que não há crime. Se por acaso o agente der causa a uma dessas figuras ou hipóteses, poderá responder pelo excesso punível doloso ou excesso punível culposo. Doutor, eu fiz questão de colocar esse tema porque
muitas pessoas não sabem, não conhecem este problema do fato típico e da antijuridicidade. Podemos conversar alguma coisa sobre isso? Sim, claro, claro. Normalmente a sociedade, até pela falta de conhecimento, ela não sabe fazer essa distinção justamente da tipicidade, né, que compõe o fato típico, e a excludente de ilicitude. Normalmente o pessoal só sabe o que é legítima defesa, né? Mas qual que é o efeito nela num crime, não sabe. Há exemplo mesmo de que o fato, não é porque agiu em legítima defesa que o fato vai deixar de existir. Claro. A morte, um exemplo, houve, ela existiu. E é algo que a sociedade ela merece refletir. Não é porque eu ajo em legítima defesa também que eu vou sair atirando para todo lado em legítima defesa, né? Claro. Então é algo bem polêmico e a sociedade de fato não tem esse tipo de conhecimento nessa distinção do fato típico e antijurídico. E também da distinção do estado de necessidade. Sim, quando exatamente. o agente se encontra num estado de necessidade, ele pode até se utilizar de determinados aspectos, não é? Que, como diz a própria lei, não há crime quando ele comete um fato típico que depois ele se torna atípico pela excludente de ilicitude. Não é isso? Sim, exato. Inclusive a excludente de ilicitude do estado de necessidade, de fato ela trazendo aqui para o nosso tema, ela é um pouquinho difícil de ocorrer, né? Sim. Ela ocorre com menos frequência do que a legítima defesa. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor sobre isso. Sim, claro. Mas tudo bem, o senhor pode continuar com a sua dicção, porque nós estamos tratando de um modo a facilitar mais o entendimento do telespectador. Mas eu já vou lhe fazer uma pergunta. Claro. De um modo geral, o que o decreto, porque nós temos um decreto que fala sobre esta flexibilização da posse de arma e também do porte de arma. Eu digo isso porque não é tão somente a questão do porte e posse. Quer dizer, isso implica também outras questões. O que o senhor pode falar sobre isso? Claro. Esse decreto é o 9785, né, que foi editado recentemente. Sim. De fato, ele trata justamente do posse, da porte, da flexibilização da própria aquisição da arma de fogo também pelo particular. E ele trata de outros assuntos também, como exemplo, até a desnecessidade de autorização para o menor realizar o tiro desportivo, que até então exigia-se, né, a autorização judicial. Então é um tema polêmico. Agora não há mais necessidade. Agora, pelo decreto, não há mais a necessidade. Então, são essas coisas que nós temos que informar para o telespectador. Isso é importante. E são temas polêmicos, né, que já estava na pauta de eleição do presidente e que era esperado também, né? Era esperado pela comunidade social, mas pela jurídica, inclusive abordaremos, já tem algumas considerações aí quanto à legalidade ou não do decreto. Ah, sim, tem algumas considerações. Já tem algumas vozes aí argumentando que o decreto seria ilegal. Será que essas vozes elas não são propriamente aquelas que defendem a hegemonia cultural oblíqua? Eu digo hegemonia cultural oblíqua pelo fato de que é uma doutrina gramscista, não é? O Antônio Gramsci, que Deus o tenha mais ou menos em bom lugar, não é? Que viveu na Itália, não é? Então ele era adepto do comunismo e ele então fazia crer que havia necessidade de infiltração dos membros do certame que ele idealizava, para que então se conseguisse o comunismo chegar ao comunismo. Então eu coloquei como hegemonia cultural oblíqua. Será que não são esses? Desculpa fazer essa pergunta para o senhor, doutor. Claro. A própria academia, a gente já ouviu muito dizer que é difícil você tirar a ideologia
busca-se a diminuição da ideologia nos trabalhos acadêmicos, científicos. Ou seja, é difícil um pouco retirar a ideologia. O cientista por si ele deve se afastar da ideologia. Mas essas considerações que vêm sendo feitas quanto à ilegalidade ou legalidade do decreto, me parece que, num primeiro momento, ela passa mais por uma questão objetiva. Sim. E não tão subjetiva. Sim. Né? Porque a discussão é basicamente em relação a, já abordando a questão da legalidade, é se de fato houve extrapolação ou não ao poder de regulamentar do presidente da República por meio desse decreto. Né? E aí, esclarecendo ao pessoal, o decreto, de uma forma muito simplista, ele vem nada mais, nada menos que regulamentar aquilo que o Estatuto do Desarmamento diz. Então a questão é, será que o presidente ele regulamentou além ou aquém? Então essa é a maior discussão que está tendo. Inclusive já há uma ação proposta no Supremo pelo partido Rede, em que se discute aí que houve, na verdade, essa extrapolação do poder de regulamentar. Porque o Estatuto do Desarmamento, no primeiro momento, ele tinha um viés. Sim. Qual que era o viés? Era desarmar a sociedade. E há quem diga... não os bandidos. Exato. Essa é uma outra crítica, e essa é a realidade. Essa é a realidade. É a realidade. Porque, na minha visão, não sei se o senhor acompanha também a minha colocação, na minha visão, o armamento pesado são de propriedade dos bandidos. Exato. São eles que usam. Porque os homens, as pessoas de bem não usam. Aliás, estão sem armas. A única arma que existe é, no momento de aflição, a palavra. Porque nem reagir você pode, quando ocorre um fato criminoso, um assalto, etc, etc, etc. Exato. Até abordando essa questão das organizações criminosas, enfim, da bandidagem. É até uma crítica que há no decreto, porque o decreto, existiam armas que até então eram de uso restrito, a exemplo a ponto 40, né? Que é muito utilizada pela Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. E ela passa pelo decreto a ser uma arma de uso permitido, né? Ou seja, era uma arma que até então estava na mão do criminoso e que ele era preso pelo porte legal lá do artigo 16 do Estatuto, com a pena de 3 a 6 anos, né? E agora, se ele for pego, surpreendido portando ilegalmente essa arma, a pena dele é reduzida pelo decreto. Justamente porque a arma ela deixa de ser uma arma de uso restrito e passa a ser uma arma de uso permitido. Exatamente. E a pena é diminuída. Né? Isso se discute também até sobre a retroatividade desse decreto aos casos pretéritos ao decreto mesmo. Inclusive, há quem diga que favorece aqueles que já foram condenados. Sim, por exemplo, por portar a ponto 40. É o artigo 2º da parte geral do Código Penal, né? Retroatividade da lei, essa coisa toda, não é? Então, doutor, e o senhor, e a sua opinião? Qual é a sua opinião a respeito desse ponto que me parece muito relevante? O decreto, a questão do armamento, ou desarmamento do cidadão de bem é uma questão que gera complexidade e debates acirrados, isso é inquestionável, né? O que me parece é que é uma medida que não teve uma discussão científica, um debate na sociedade, né? Não estou dizendo que é uma medida adequada ou não. O que eu estou dizendo é que me parece que deveria haver uma discussão da sociedade, estrutural, da academia também, exatamente. Então essa prévia discussão não houve, né? E a gente sabe também, a criminologia já ensina isso, que o crime ele é um fator, ele é multifatorial, né? Ele é um fato biopsicossocial. Sim. E que a redução da violência, ou seja, o combate ao crime, não se resolve justamente em armar a sociedade. Pode ser uma medida paliativa?
aí é onde entra a discussão. Mas é um problema complexo que não se resolve com uma solução simples assim por meio tão somente de um decreto. Sim, claro. Então é algo aí que me faz pensar, me faz refletir, que vai inclusive suscitar aí a intervenção aí do judiciário. Vai suscitar. Vai. Né? Inclusive já suscitou, né? Porque aí a competência é do Supremo Tribunal Federal. Isso. Né? Para que possa decidir essa questão que é polêmica, bastante polêmica. Doutor, foi dito que um dos assuntos abordados pelo decreto é a ampliação das possibilidades para que uma pessoa compre uma arma de fogo. Sim. Pergunta-se, essa medida é uma garantia do aumento da sensação de segurança e da própria redução da violência no país? Sim, sim. Só para esclarecer até a quem nos assiste, o que o decreto ele diz em relação à aquisição? Né? Ele facilita a aquisição, ele amplia, ele flexibiliza. E como que é essa flexibilização? Hoje o decreto ele só exige uma declaração da pessoa que irá comprar que ele necessita daquela arma. Então o decreto ele dá a essa declaração uma presunção de veracidade. Sim. Claro que tem que juntar a certidão, certidões de bons antecedentes, claro, residência fixa, etc, claro, etc. Claro. Mas isso para o porte de arma. Para a compra da arma. Para a compra da arma. Para a compra da arma que normalmente é utilizada na posse. Na posse. Normalmente. Na posse, mas de uma maneira para que ela não circule, pelas ruas, assim, para dentro de casa. Isso, via de regra. Essa é a ideia. Ou do próprio estabelecimento que o proprietário é sócio ou ele faça a gestão ali da sociedade empresarial. Ele poderia ter também uma autorização para ter esta arma dentro de casa. Isso, exatamente. Não tem nada a ver com o porte. Nada a ver com o porte. Mas, claro, obviamente, que essa declaração ela também é utilizável ao porte. Sim. É que o porte há outras considerações a ser feitas. Claro. Né? Mas essa ampliação, de fato, você amplia o acesso da sociedade ao armamento. E a discussão que vem à tona é se isso gera ou não o aumento da violência, que eu acho que essa aqui é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Se há o aumento da violência ou não. É assim, há vozes, assim como no direito praticamente em tudo, né? Claro. Há divergências. Claro que há. Por exemplo, aqui... As teorias, elas são bastante diversificadas. Isso. Por exemplo, os defensores de que não haveria aumento da violência, argumentam que haveria, na verdade, o quê? Um aumento da sensação de segurança do particular em estar ali com a arma de fogo. E eles criticam muito também, porque eles utilizam dados estatísticos de que países na onde a taxa de homicídio é baixa, tem o porte de arma. Sim. Ou seja, se tem o porte de arma e a taxa de homicídio é baixa, por que não conceder? Sim. Só que, claro, outros países, a exemplo, a Alemanha é assim, né? Sim. Mas para a realidade brasileira, me parece que envolve também, além dessa... diferente dos Estados Unidos. Diferente. Essa é a que nós temos que explicar, porque o doutor foi bem claro, ele citou a Alemanha, porque a Alemanha já é um país mais tranquilo, não é? Que usa mais a consciência. Nos Estados Unidos, apesar de eu ter uma afeição muito grande pelos Estados Unidos, eu gosto da maneira como eles atuam, não é? A situação é outra. Eles se defendem. Quer dizer, lá eles usam a arma como defesa. E a arma, ela é um viés bastante importante para a sociedade americana, porque ela acha que cada um tem que ter a sua defesa. E a defesa do americano é a arma. Lá também você tem que ter um porte de arma, né? Sim, via de regra. Sim, via de regra. Não? Ou apenas uma autorização.
Isso. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. A autorização é diferente do porte, porque o porte já é mais complicado. Exato, tem mais critérios. Tem mais critérios. Né? Na verdade, lá eu digo que ficaria no meio termo. Meio termo. Há critérios em si, né? Por exemplo, há limites de idade lá em determinados estados americanos, em que o menor, aliás, a pessoa de 18 anos, ela pode ter determinados tipos de calibre. E a partir do momento que ela atinge ali os não 20... Não a .40, exato, por exemplo. Mas uma espingarda já poderia. Né? A espingarda, uma espingarda já poderia. Então eu digo que ficaria no meio termo. E retornando ao que estávamos falando, em relação aos defensores, eu cito aqui uma crítica, né? Pois não. Não minha, eu digo a crítica que a gente colhe da academia e de pessoas especialistas no assunto. Há quem diga que o cidadão não tem preparo para portar a arma de fogo. E um dos argumentos que utiliza-se é um exemplo em que a taxa de mortalidade dos policiais militares é elevada quando ele está de folga em comparação ao que ele está de serviço. Sim. Ou seja... Em comparação na ativa, né? Não só inativo, nativa, né? Mas eu ativa. digo, o policial que está de folga. Uhum. Ou seja, morre-se mais policiais militares, um exemplo, né? De folga do que em serviço. E a questão eles são preparados para isso. E quando há ali uma tentativa de roubo que se consuma consequentemente com um latrocínio, o número de mortes é gigante. Então a discussão será que a sociedade teria esse preparo, considerando que o policial militar que tem preparo morre mais de folga do que em serviço, quando vítima de latrocínio? É um questionamento, que os opositores fazem aí, né? E na verdade também os opositores alegam que não necessariamente você iria aumentar a segurança do cidadão. Na verdade, esse estatuto ele geraria um efeito reverso. Ele aumentaria a criminalidade, né, segundo os defensores. Muito bem. Doutor, quando o senhor fala em opositores, o senhor inclui a mídia forte, o senhor vai me responder isto no segundo bloco. Claro. Porque agora eu vou pedir permissão ao senhor para que eu chame um pequeno intervalo. Okay. Tá bom? Você aguarde, logo retornaremos. Quero apresentar para vocês a profissional da moda feminina, cuja marca já é um sucesso, Cris Laurelli, minha filha. Ela está começando agora e seu conceito é focar na diversidade com o objetivo de atingir o público que quer se sentir confortável, que procura peças bonitas, contemporâneas, com um preço justo e acessível. E o principal, que vista bem a todos os tipos físicos. No momento, ela está mais concentrada no público feminino, mas, em breve, também terá uma linha unissex. Entrem no site dela, www.crislaurelli.com.br ou no Instagram, @CrisLaurelliOficial. E vejam a talentosa coleção de seu trabalho. Olá, você sabe quando começar a ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro? As lições sobre dinheiro devem começar logo na infância. Quanto mais cedo aprendemos noções básicas sobre renda, dívida e orçamentos, mais assimilado é esse conhecimento. Assim, diminuímos a chance de problemas. Por isso, é essencial que você ensine seu filho a administrar o dinheiro assim que possível. A idade ideal é entre os 8 e 9 anos. Essa é a época que a criança já aprendeu noções básicas de matemática na escola, como somar, dividir, multiplicar e subtrair, e está pronta para começar a praticar a educação financeira recebida. Espero que tenham gostado, obrigada e até o próximo programa.
Retornamos. Hoje conversando com o excelente advogado criminalista, Dr. Vanderlei Alves dos Santos. Então, Dr. Vanderlei, vamos então satisfazer o nosso querido telespectador, a nossa sociedade, no sentido de que o senhor responda sobre os opositores, conforme eu lhe fiz a pergunta no primeiro bloco, opositores. A mídia forte está incluída nisto? Sim, eu não tenho dúvidas, né? Até pela pesquisa que eu pude fazer até então, embora seja um decreto recente, a mídia forte ela tem batido muito. Eu não sei nem... Batido em quem? No Bolsonaro? Então, eu não sei nem se é no decreto ou se é no decreto por causa do Bolsonaro. Certo. Né? O senhor colocou bem, se é no decreto por causa do Bolsonaro. Exatamente. E aí você, na verdade, utiliza um meio, né, que seria o decreto, para atingir o fim que seria o presidente. Quando eu falo em mídia forte, caro Dr. Vanderlei, e o telespectador que me assiste toda semana sabe disso, eu falo naquela mídia que torce para que o país retorne ao caos de antigamente sob a égide dos comunistas. Exato. Entende? É isso que eles estão fazendo. Então, quer dizer que se por acaso o nosso querido presidente, nosso eminente presidente, o nosso maravilhoso presidente Bolsonaro, calçar um sapato de cor diferente, você tenha certeza que eles vão cair em cima. Mas eu estou atrapalhando o seu raciocínio, e que por favor. reflete no país, né? Que reflete no país. Que é isso? Por gentileza. Esse é o maior problema. Por gentileza. Então, torna a dizer, são inúmeras mídias, né, desse conceito de mídia forte que, de fato, quer bater no presidente e ataca o decreto, né? Embora haja controvérsias ou não, mas me parece que esse não é o caminho. Não, né? não é. Esse não é o caminho a ser seguido. E, por consequência, emperra o progresso do país. Exatamente. Muito bem, doutor, qual é a realidade desse tema em outros países? Porque o senhor já falou bastante, o senhor falou da Alemanha, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor em outros países. O senhor pode dar uma explicação para esta nossa querida sociedade brasileira? Sim, claro. Por exemplo, em relação aos Estados Unidos, em que lá o acesso ao armamento, tanto a posse quanto a porte, ele é flexível, lá se tem, embora haja a maior população carcerária do mundo, sim, isso é importante frisar, se tem a flexibilização do porte e da posse. Só que é importante destacar também que lá, e aí aqueles que criticam afirmam, né? Mas nos Estados Unidos, lá tem a maior população carcerária do mundo. Tá vendo por que não pode liberar o porte ou a posse? Só que também é importante a gente olhar o outro lado da moeda, porque sim, lá se prende praticamente por tudo, né? Desde uma sonegação de um tributo de valor irrisório até coisas monstruosas. E na sociedade, desculpa cortar seu raciocínio, mas depois o senhor continua, por favor, apenas um adendo, lá se respeita o policial. Exato. O policial é respeitado pela sociedade, pelas pessoas. Não é? Então é isto. Para mim, essa é uma diferença muito grande. E eu posso dizer isso, desculpa, porque eu já fui da corporação aqui da gloriosa Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Parabéns, parabéns. Então eu senti na pele mesmo que são uns ou outros que de fato respeitam o policial. Da gloriosa Polícia Militar do estado de São Paulo. Gloriosa. Muito bem. Mas então quer dizer que em outros países, o senhor falou sobre os Estados Unidos. Sobre a Alemanha. Alemanha e qual mais outro? Itália, por exemplo. O Japão, eu vou pegar o Japão porque o Japão ele é o país que tem... Não usa arma, né? Exatamente, é isso que eu iria dizer. Tem o menor índice de homicídio, né? Mundial é justamente no Japão. Agora, na Itália também há uma regulamentação em relação ao porte ou à posse de arma que é flexibilizada. Ou seja, o mundo, a tendência do mundo em alguns países desenvolvidos é flexibilizar, né? Por outro lado, no mundo, países em que o índice de criminalidade é baixo,
ou seja, a sociedade é, entre aspas, né, a violência é mansa, a flexibilização ela sequer tem. Aí, por vezes nem se tem a concessão da posse ou do porte. A exemplo, o Japão, como eu pude citar. Porque o policial não usa arma. Exatamente. Lá, inclusive, muitos, né? Muitos. Agora, tomando uma carona na sua resposta, não se trata mais de cultura de um povo, Exato. de um país? Não é cultural? Não tenho dúvidas. Não é cultural? Não tenho dúvidas. E aí, veja, não é crítica, não é defesa. É a maior preocupação que eu vejo. Né? Será que, de fato, entregar a arma num cidadão de bem, sem trabalhar paralelamente a questão da cultura, será que vai ser efetivo? Será que aumentará aquele crime de sangue, que a doutrina penalista ela chama, né? Sim. O homicídio, Sim. isso ou aquilo. Então é algo que me gera, suscita reflexão. Sim. Mas a cultura eu não tenho dúvidas, e é justamente por isso também que nós não podemos querer comparar o incomparável. A exemplo, comparar um país de primeiro mundo em que a cultura é de determinada forma, em que lá aporte ou não aporte com o Brasil. Sim. Né? Porque justamente... Aqui o sangue é mais quente? Exato. Aqui o sangue é mais quente. O sangue é mais quente, fervendo nas veias de um povo que, afinal de contas, é injustiçado a todo momento pelos governantes. Eu não me refiro ao Bolsonaro, porque ele tem toda a galhardia de querer acertar. Mas eu me refiro aos demais governantes que são ladrões, da minha visão. Ladrões porque de que tipo de ladruagem que eles praticam? Que tipo de ladruagem? É fácil, não é difícil. Por exemplo, você está em casa hoje e de repente você ouve uma notícia ou enxerga uma notícia pela televisão de que houve um aumento de um imposto ou de uma taxa. Isso para mim é ladruagem, porque eles têm o poder na mão. O poder é muito importante para taxar, não é? Determinados impostos, não é? Que você não suporta. Exato. Então isso para mim é coisa de ladrão. Ladrão que tem o poder. Não falo do Bolsonaro, hein? Bolsonaro para mim é aquele que vai dar certo no país, vai melhorar. É aquele que vai colocar o dedo na ferida. Ainda não conseguiu, mas vai colocar. Torcemos. E torcemos para isso. Muito bem, doutor. Há quem diga que o decreto foi um tiro do pé. Exato. Não é? Como nós conversamos nos bastidores aqui do estúdio, antes de nós ingressarmos para gravarmos, não é? Pois beneficiaria criminosos como, por exemplo, progressão de pena e diminuição de pena. Isso, exato, de fato, poderá ocorrer? Sim, de fato, inclusive, já há pedidos judiciais com base nisso. O que é importante ressaltar aqui para quem nos assiste? A ideia do presidente é, de fato, endurecer tanto o sistema de justiça quanto o sistema criminal como um todo, né? Se a ideia dele é essa, se a intenção dele é essa, o decreto, a crítica maior, que foi na contramão e foi um tiro no pé, sim, justamente porque é aquela situação que eu havia dito, né? Exato. A pessoa que foi condenada por estar portando a ponto .40 no ano passado, ela será beneficiada pelo decreto. Sim. Por quê? Porque justamente passa a ser uma arma de uso permitido. Permitido. E o crime de porte ilegal de arma de uso permitido tem uma pena menor do que aquele de arma de uso restrito, que até então era ponto .40. E se você me permite, pois não, até a questão da progressão da pena, né? Porque desde 2017, o porte de arma de fogo de uso restrito era
considerado como crime hediondo. Né? Foi uma alteração que teve em 2017. Sim. Então hoje, se o camarada porta a .40, a .45 também, que é utilizada pela Polícia Civil, a hediondez do fato que ele praticou até então desaparece. É verdade. Então beneficia ele na questão da progressão da pena também. Para certas coisas, a retroatividade da lei ela não é benéfica, e sim maléfica, como nesse caso ela é maléfica, porque a arma .40 ela é muito poderosa. Muito. É bastante poderosa. E esta arma está na posse dos bandidos. Os bandidos é que a detêm e os bandidos que a usam. Só Exatamente. os bandidos, porque os policiais parece que não tem essa arma, tem? A .40? Normalmente é a mais utilizada. Mas a polícia usa? A Polícia aqui Militar do Estado de São Paulo, ela utiliza. Sim. Ela utiliza. E também tem uma outra arma, a arma mais poderosa que essa, eu não conheço bem, e você que é expert no assunto pode nos informar. Acima da .40, qual é a arma mais poderosa? Há inúmeras, né? O fuzil, propriamente dito. Fuzil, né? A .45. Aquela que abate helicóptero, qual é? É o fuzil. Fuzil. É o fuzil A. Há quem diga que é o fuzil .50, né? .50, ele consegue derrubar aí o helicóptero, né? Inclusive tivemos um fato notório no Rio de Janeiro a respeito. Sim. Muito bem. Me diga uma coisa agora, então. O decreto é legal? O presidente poderia regulamentar a questão do porte por meio de decreto? Vamos informar o nosso telespectador, por favor. Sim, claro. O que acontece em relação ao decreto? Torna a dizer, o decreto ele vem, na verdade, para aparar algumas situações ali que o Estatuto de Desarmamento prevê, né? Ou seja, ele vem regulamentar, ele vem esclarecer algum assunto, né? Então, há quem diga que o fato do decreto ampliar o acesso à arma de fogo e facilitar o porte de arma de fogo, na verdade, é algo que contraria o Estatuto, que é denominado de Estatuto do Desarmamento. E aí o decreto vem, na verdade... Perfeito raciocínio. Aí o decreto, na verdade, ele vem o quê? Armar. Certo. Né? Claro que não vou entrar na no polêmica. mérito da questão, não. Mas, na verdade, ele vem, armar. Ele vem flexibilizar. Sim. Então, há quem diga que, de fato, houve um excesso aí no poder de regulamentar do presidente. Né? Tem uma discussão se decreto é passível ou não de declaração de inconstitucionalidade, mas eu vou me ater aqui mais à legalidade, não à inconstitucionalidade. Claro. Mas me parece que o Supremo ele vai se posicionar nesse sentido. Né? Aqui eu faço uma visão mais técnica. Não estou a afirmar se eu gosto ou não do decreto, mas eu digo mais técnica, me parece que o Supremo ele vai se posicionar nesse sentido. A obrigação da corte máxima do país, né? Ter a competência para isso. Mas eu quero que eles façam de acordo com justiça, porque não pode fazer absolutamente, tomar nenhuma decisão política. Exato. Não é? Porque a decisão política prejudica o país. E nós não queremos que o nosso país seja prejudicado. Nós queremos uma conformidade, não é, dentro dos parâmetros normais, não é, do progresso para o país e não do retrocesso para o país. Agora você me diga uma coisa, qual a novidade no que diz respeito ao porte de arma? Antes de você responder essa pergunta, você pode estabelecer aqui para o nosso telespectador a diferença que há entre posse e porte de arma? Sim, claro. Inclusive, esse é um tema que suscita dúvidas, né? Corriqueiras. Aqui eu vou me referir de uma forma bem simples, né? Tentarei ser o menos técnico possível. O porte de arma de fogo
é aquele ato de trazer consigo o armamento. É deixar o armamento ali na sua extensão do corpo. É portar ele, um exemplo, na cintura. E esse porte, e aí é o que diferencia da posse, ele tem que ser o quê? Extramuros, ou seja, fora da residência, fora da propriedade rural e fora do estabelecimento comercial. A posse, e aí seria por exclusão, ela na verdade é aquela que você, dizendo aí o português claro, você tem a arma na sua casa, né? Você não pode sair ali do portão para fora. Então a posse é a arma em casa e o porte é extramuros. Sim. Basicamente essa é a distinção. Muito bem. Agora eu vou te fazer uma pergunta, como se diz, de advogado do diabo, é isso? Me diga uma coisa, nós podemos classificar a posse de arma, por exemplo, quando a arma se encontra no porta-luva do seu automóvel, que está no seu nome, tudo regularizado, tudo perfeitinho, eu digo automóvel. Há uma extensão? Da posse? Da posse. Não do porte, porque o porte sim, claro, é extramuros. Claro. Mas há necessidade do porte. Do porte. É até importante. Há necessidade do porte. Então, é uma discussão, mas é assim. Eu já poderia dizer que normalmente os atiradores... Porque o carro é sua propriedade. Sim, exato. Há quem diga que, na verdade, não seria uma propriedade imóvel, que é isso que o decreto diz. Sim, mas móvel. É móvel. Seria imóvel. Seria imóvel. A posse ela é voltada mais para a então, propriedade. Acompanha mais o porte de arma do que a posse. Exatamente. Claro, há algumas ressalvas, né? A exemplo, aquela pessoa que não tem porte é, por exemplo, um colecionador. De repente ele não tem porte. Normalmente ele tem a posse, né, antes do decreto. É isso que mais ocorria. Se de repente o atirador que faz aquele tiro desportivo, se ele tivesse no trânsito da casa dele até o local do stand de tiro, e ele fosse surpreendido com aquele armamento no porta-luva, veja, é fora de casa, no porta-luva do carro, nesse itinerário, ele não praticaria o crime nem de posse e nem de porte. Que interessante. Então, de uma forma resumida, Sim. Me parece que a questão de deixar o armamento, ressalvadas as hipóteses do atirador desportivo, deixar o armamento no interior ali do porta-luva do carro, me parece que configura um porte legal, caso de fato a pessoa não tenha. Legal. Caso a pessoa não tenha o porte, né? Então é legal. Sim, é legal. Se ela tiver o porte, sim. Se ela não tiver o porte. Se ela tiver só a posse de arma de fogo e ela não esteja... É uma carteirinha que todos nós, quem tem armas, possui. É o CR que a gente chama, né? Exato. Então é assim, se a pessoa de fato ela não tem o porte, ela só tem a posse e ela é surpreendida pela polícia militar com armamento no interior do veículo, seja no porta-luva, seja em qualquer lugar, aí é o porte ilegal. Salvo se for um atirador que tem cadastro e está ali no caminho do stand de tiro. Sim, um atirador e também um colecionador. E também, poderia ser o caso. Então está aí, telespectador, uma dica muito importante que o Dr. Vanderlei está nos dando, que eu acho que isto reflete uma verdade incontestável. Bem, doutor, eu estou muito contente aqui com a sua... com você no programa Direito e Justiça em Foco, porque você vem trazer para nós, para o telespectador, para a sociedade brasileira, enfim, informações verdadeiras, informações precisas. Eu acho isso muito importante, porque, como eu disse anteriormente, o brasileiro ele é carente de determinadas informações. Sim. Você queria falar mais alguma coisa a respeito da arma de fogo? Eu só gostaria de acrescentar algo muito rápido em relação ao porte, Por favor. Que é a maior novidade do decreto. Por favor. O porte. Como que era antes do decreto? Sim. O Estatuto do Desarmamento,
ele exigia que a pessoa comprovasse a efetiva necessidade para ter a porte. Sim. E aí o delegado de Polícia Federal, ele autorizava ou não. Ou seja, ficava na mão do delegado de Polícia Federal. Uhum. O que o decreto vem fazer? Ele vem diminuir essa liberdade de decisão do delegado de Polícia Federal e ele vem trazer que para a discricionariedade. Isso. Ele vem trazer que para algumas categorias profissionais essa efetiva necessidade que está lá no Estatuto do Desarmamento, ela é presumida. Sim. Né? Não há necessidade de se comprovar. Né? Então, a exemplo, o advogado, o caminhoneiro, o próprio repórter que faz cobertura de casos policiais, ele já tem essa presunção da efetiva necessidade. Essa é a maior novidade. Então é fácil adquirir o porte? Facilitou. E o cidadão comum que não está nessa categoria? O que ocorre? Eu digo que, via de regra, aqueles que residem em área rural, eles terão o acesso mais fácil ao porte. Muito mais fácil. Muito bem. E o magistrado? O magistrado, na verdade, pela própria lei orgânica da magistratura, a lei orgânica da magistratura, nós temos, salvo engano, já havia a previsão. Nós temos condições de usar a arma e, naturalmente, sem especificamente o porte da Polícia Federal. Mas houve uma discussão há bem pouco tempo atrás nesse sentido, que o magistrado deveria também... Você lembra-se disso? Eu lembro. Muito bem. Mas agora está pacificada essa parte. Como eu disse, doutor, eu fiquei muito contente em tê-lo aqui no programa. Eu acho que você está fazendo um benefício à sociedade brasileira no programa Direito e Justiça em Foco, vindo aqui para explicar este caso, este problema que é bastante polêmico. Sim, não é? Exato. Muito bem. Muito eu agora polêmico. queria, antes de terminar o programa, eu queria passar a você uma pequena lembrança do programa Direito e Justiça em Foco. É uma obra jurídica que eu tive a ousadia de traduzir do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. E a Quartier Latin foi quem publicou, portanto está aqui. Eu agradeço. Passo às suas mãos. É uma obra Suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço o convite, tá? Sempre à disposição, seja o horário que for. E deixar claro também que a questão do armamento é algo que não se resolve de uma forma simples. É um problema complexo que requer uma análise e uma resposta complexa. Mas eu acho que já é uma evolução essa discussão. Toda discussão é bem-vinda, né? Até porque a unanimidade ela é burra. A unanimidade é boa. É burra. Até que se prove o contrário. Exato. Tá bom? Quer dizer, eu fiquei mais uma vez, agradeço a você, caro Dr. Vanderlei Alves dos Santos, esta vantagem de tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Portanto, encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Leonardo da Vinci. Não há coisa que mais nos engane do que o nosso juízo. Vou repetir. Não há coisa que mais nos engane do que o nosso juízo. Quero agradecer a presença, mais uma vez, do notável Dr. Vanderlei Alves dos Santos, que abordou o tema flexibilização do porte e da posse de armas e suas consequências, mostrando sua capacidade e intelectualidade no assunto e que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Espera-se que essa conversa de hoje tenha a força e a energia de ter mostrado à sociedade brasileira uma informação verdadeira sobre, repito, a flexibilização do porte e da posse de armas e suas consequências, com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço.
Si ma folie fait ton désespoir.